Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós celebramos Santa Catarina de Alexandria, Virgem e Marte. Santa Catarina Marte, que segundo a tradição foi uma Virgem de Alexandria, dotada de subtil inteligência e sabedoria, bem como de fortaleza de ânimo. Sofreu o martírio por volta do ano 305, durante a perseguição de Diocleciano. O seu corpo venera-se piedosamente no célebre mosteiro do Monte Sinai, que leva o seu nome. Então hoje, meus irmãos, celebramos Santa Catarina de Alexandria, Virgem e Marte. Peçamos a intercessão dessa santa para que bem possamos ouvir a palavra de Deus e também desejarmos a santidade. Vamos para o Evangelho, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Eu vi também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Este é o evangelho que nós vamos escutar, o evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, acabamos então de escutar a palavra de Deus. Nós ouvimos esse evangelho há 2 finais de semana atrás. E aqui, como nós percebemos, o nosso Senhor Jesus elogia a atitude dessa mulher, dessa viúva. Por quê? Diante daquelas pessoas que ali estavam, os ricos que depositavam grandes quantias no templo, faziam suas ofertas, davam aquilo que sobravam, depositavam no cofre do templo as suas ofertas, Jesus elogia a atitude dessa mulher, dessa pobre viúva. Por quê? Ela deu apenas 2 moedinhas. E nessas 2 moedinhas estava contida aquilo que ela tinha para a sobrevivência. Ou seja, ela confiava em Jesus, ela confiava em Deus. Ela tinha plena certeza de que Deus faria valer na sua vida a providência. É bonito a gente entender isso, porque o Evangelho nos coloca diante desta realidade. E Jesus vai dizer então, Pois todos depositavam aquilo que sobrava, aquilo que estava sobrando na sua vida. E ela não. Ela depositou na sua pobreza tudo quanto tinha para viver. Olha só, tudo quanto tinha para viver. Ela não tinha mais nada, somente aquelas 2 moedinhas. E ela confiava, ela confiou em Deus. E aqui esse evangelho então apresenta para nós essas 2 realidades. Primeiro, esses ricos que na sua soberba, no seu esbanjar, devolvem a Deus aquilo que sobra, aquilo que não tem muita finalidade. Então, isso é uma realidade. Nós precisamos pensar também, será que nós somos pobres ou iguais a essa viúva, ou somos ricos? Nós somos pobres que depositamos as nossas últimas moedinhas nas mãos de Deus, ou nós somos ricos que depositamos aquilo que sobra, aquilo que não nos interessa? Então, por que essa atitude dessa mulher é importante para que a gente compreenda o Evangelho de hoje? Porque ela, na sua pobreza, na sua humildade, na sua singeleza, na sua simplicidade, ela ofertou a Deus aquilo que ela tinha, tudo que ela tinha, melhor dizendo. E ela confiava. E aqui entra a providência divina. Quando você confia em Deus, quando você se desapega, você deposita em Deus a sua confiança, Deus dá em dobro. Dá de volta para as pessoas aquilo que elas precisam. Então o Evangelho apresenta isso para nós. Traz essa reflexão para que nós possamos nos perguntar, hoje, eu e você, quais são as nossas moedas? Quais são as nossas últimas moedinhas, nossas 2 últimas moedinhas que devemos depositar nas mãos do nosso Senhor? Para que Ele faça valer na nossa vida essa confiança que nós depositamos nele. Por isso que o Evangelho de hoje traz para nós essa mensagem tão bonita de confiar plenamente em Deus, depositar nas suas mãos as nossas últimas moedas e deixar com que Ele realmente providencie aquilo que nós precisamos.
Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. E como você sabe, aqui por esse canal, você escuta todo dia a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até mais.